Olá, eu sou o professor Carlos Dippe, professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil, e lhe desejo as boas-vindas ao módulo de Direitos Individuais, Difusos e Coletivos. Nosso módulo tem como objetivo realizar uma retomada de conteúdos essenciais para uma melhor compreensão do tema. Isto porque, como professor de processo civil, sei que os alunos acabam tendo uma extrema dificuldade de lembrar conteúdos básicos a respeito de algumas matérias essenciais, mas que muitas vezes acabam sendo ministradas no início da graduação e, por consequência, não lembradas. Por isso, será muito mais proveitoso, acredito eu, que este módulo estabeleça 3 grandes eixos, que terão como objetivo abordar a evolução da tutela coletiva dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil. Você perceberá ainda que, na medida do possível, serão abordados não apenas aspectos teóricos, mas também práticos. Então fique atento, porque ao final de cada grande tema, apresentarei casos práticos, julgados pelos nossos tribunais, que complementarão o conteúdo ministrado em sala de aula. Bom, para facilitar, passo agora a apresentar a dinâmica proposta para as nossas aulas. Primeiramente, serão abordadas noções introdutórias sobre o Estado e a conquista de direitos, bem como a distinção conceitual entre direitos, garantias e deveres. Partindo de um modelo de Estado antigo para o Estado moderno, pretendo demonstrar a vocês que a conquista de direitos ocorreu de uma forma bastante gradual e reconhecido pelos constitucionalistas por meio de dimensões. Cabe aqui lembrar que a teoria dos direitos fundamentais dividiu tais direitos em 3 dimensões, por conta de uma forte influência do lema da Revolução Francesa. Você lembra qual é? Liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira dimensão envolve os direitos de liberdade e os direitos políticos. Nesta dimensão, posso citar como exemplo a liberdade religiosa, a liberdade de locomoção, direito ao voto livre. Direitos estes que foram consagrados já nas constituições dos Estados liberais. Já a segunda dimensão engloba os direitos sociais, que visam a promoção da igualdade. E como exemplo dessa dimensão, posso citar o direito à saúde, à moradia, à educação. Tais direitos foram consagrados nas constituições dos Estados sociais por forte influência dos movimentos proletários. E os de terceira dimensão? Você lembra quais são? Estes dizem respeito à concretização do bem-estar social. Surgem do crescente desenvolvimento tecnológico e científico da sociedade de massa e estão consagrados apenas nas constituições do segundo pós-guerra mundial, influenciados por uma grande proteção internacional aos direitos humanos. São os conhecidos como transindividuais, objeto do nosso módulo. Agora, possivelmente você ficou com dúvida, não? Acompanhe comigo, então, o que são os direitos transindividuais. Ou seja, os direitos de terceira dimensão são os direitos que visam não mais a proteção do eu, mas passa a se preocupar a espécie humana. São exemplos de direitos de terceira dimensão o direito ao meio ambiente equilibrado, direito ao patrimônio histórico-cultural e o direito do consumidor. Portanto, os direitos transindividuais são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, objetos desse módulo, e que serão definidos com maior profundidade nas próximas aulas. Apenas a título de esclarecimento, hoje, Paulo Bonavides e Norberto Bobbio, grandes autores que abordam o direito constitucional, defendem o reconhecimento de uma 4ª dimensão de direitos fundamentais. Você sabia? Então, para estes autores, a existência dessa 3ª dimensão estaria baseada na evolução das biotecnologias. Segundo Hugo Nigro Mazzilli, os direitos transindividuais são aqueles que reúnem grupos, classes ou categorias de pessoas, como os moradores de uma região no que diz respeito a uma questão ambiental, ou os consumidores de um mesmo produto, ou até mesmo os trabalhadores da mesma fábrica, ou alunos do mesmo estabelecimento de ensino. Na sequência,
abordarei os conceitos de direito difuso, coletivos e individuais homogêneos e os seus fundamentos na Constituição Federal de 1988, realizando as suas respectivas distinções. Diante da complexidade do assunto, alguns quadros explicativos estão incluídos no seu material de leitura complementar. Portanto, não deixe de conferir. Após esta análise teórica, vamos verificar a evolução histórica do processo coletivo no Brasil, abordando na sequência as três principais ações constitucionais que buscam a proteção dos direitos transindividuais. Você lembra quais são? A primeira delas será a ação civil pública. Posteriormente, abordaremos a ação popular. E, por fim, o nosso módulo ainda prevê a análise detalhada do mandado de segurança coletivo. Porém, é importante deixar claro, desde o início, que tais ações serão abordadas de uma forma bastante sistematizada. Ou seja, serão destacadas as principais questões de ordem processual, que garantirão a você a rápida e fácil compreensão a respeito das hipóteses de cabimento, legitimidade das partes, ativa e passiva, e as principais regras procedimentais para cada tipo de demanda. Nosso caminho é longo, então vamos começar. Desde logo, é importante deixar claro que a proteção e garantia desses direitos transindividuais só ocorre a partir de 1985, com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública, e, posteriormente, são reforçados pela promulgação da Constituição Federal de 1988. Pois bem, não restam dúvidas para a ciência política que o Estado é fenômeno original e histórico de dominação, pois das circunstâncias históricas e do modo de produção da sociedade determina-se o tipo de Estado. Segundo Norberto Bobbio, o termo Estado vai pouco a pouco sendo substituído, embora através de um longo percurso, os termos tradicionais, como polis, civitas ou res publica e feudos, com que foi designada, até então, a máxima organização de um grupo de indivíduos sobre um território em virtude de um poder de comando. Você deve lembrar que a organização social antiga estava fortemente marcada por instabilidade política, econômica e social. E em razão da economia estar baseada no modelo de produção agrícola e feudal, e o poder estava fragmentado em diversos centros. As normas jurídicas eram baseadas nos costumes locais, com a previsão de inúmeros privilégios pessoais a determinadas castas escolhidas. A fim de romper com este modelo antigo de Estado e fortemente influenciado pelo racionalismo, ganha força o modelo contratualista de Estado moderno. Em outras palavras, é denominado moderno, pois foi na modernidade que aflorou nos homens a ideia de que podiam intervir no mundo, que podiam construir as normas jurídico-constitucionais. Trata-se de um momento filosófico do positivismo, onde impera a racionalidade humana que supera a ideia do direito natural e do direito divino. O Estado moderno é o lugar de emanação das normas com o objetivo de regular a realidade, bem como estabelecer um modelo ideal de dever ser da sociedade. Pois bem, o Estado de Direito moderno torna-se elemento de ruptura da ordem social da antiguidade e surge representado pelas formas liberal e social. Posteriormente, assume a forma de Estado democrático de direito, como objetivo de responder às novas necessidades e novos dilemas e os desafios de resgatar as promessas não cumpridas da modernidade, dentro de uma forma de vida em sociedade em constantes transformações. Veja, muito embora existisse diversas correntes para justificar o advento do Estado moderno, em geral, pode-se afirmar que o seu surgimento decorre da necessidade de manutenção da ordem pública e da autoridade, isto é, da integridade nacional. São das deficiências da sociedade política medieval que surge o Estado moderno, lastreado pelos elementos materiais, o povo e o território, e o elemento formal, a soberania ou o governo, apontando-se para uma finalidade distinta das organizações sociais medievais, o bem comum. O povo aqui compreende um conjunto de indivíduos que se une para constituir o Estado,
estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter permanente, participando da vontade do Estado e do exercício do poder soberano. Já o território é o local onde o poder soberano será exercido. Este elemento delimita a ação soberana do Estado, pois garante o monopólio ao Estado da ocupação de determinado território. Não se pode conviver em um mesmo território duas soberanias. E estabelece a possibilidade de poder agir em determinadas situações, onde o governo pode exercer, por exemplo, o constrangimento para organizar e fazer funcionar os serviços. A soberania depende de uma dupla dimensão, interna e externa, no sentido de independência na ordem internacional e supremacia na ordem interna, poder de mando conferido ao Estado. Trata-se do poder de organizar-se juridicamente e de se fazer valer, dentro do seu território, a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. Como destaca o constitucionalista professor Joaquim José Gomes Canutilho, professor catedrático da Universidade de Coimbra, a principal contribuição da modernidade está relacionada com o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos que organizam político e socialmente uma comunidade. Pois bem, este Estado moderno, politicamente organizado, passa a ter como finalidade constituir-se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus fins particulares, assim como o bem comum ou o bem-estar social. O Estado se torna elemento indispensável para abordar a temática deste módulo, sobre os direitos coletivos, já que estão na esfera dos direitos fundamentais transindividuais. Direitos estes conquistados e reconhecidos somente nos Estados modernos, preocupados com o bem-estar social. Assim, sem o Estado moderno e as constituições escritas, por óbvio, os direitos fundamentais não poderiam ser garantidos e cumpridos, bem como perderiam a função de limitar o poder do Estado em face do indivíduo, conquista esta do constitucionalismo moderno. Nas lições de Dalmo de Abreu Dallari, o constitucionalismo representa um instrumento de afirmação e garantia de direitos, o que ocorreu ao longo da história da humanidade. Apenas para relembrar, a ideia de constitucionalismo não se confunde com o conceito de Constituição, pois este é movimento de organização política da comunidade fundada na limitação do poder absoluto. Não se trata aqui de buscar justificar a elaboração de Constituição, pois onde havia uma sociedade politicamente organizada, já se podia dizer que havia uma Constituição em sentido material, fixando os fundamentos de organização da vida na polis. Torna-se, portanto, indispensável fazer esta breve referência ao constitucionalismo, pois foi basicamente em razão da preocupação com a proteção da solidariedade social que se passa a proteger os direitos transindividuais no que se chama de terceira geração, ou dimensão dos direitos fundamentais já vistos. Não é nenhuma novidade também, para os operadores do direito, a noção de que a conquista e salvaguarda dos direitos fundamentais foi gradual e histórica. Em um primeiro momento, as declarações que asseguram na antiguidade os direitos fundamentais tinham mais caráter filosófico do que concreto. Na modernidade, experimentaram a passagem da teoria para a prática dos direitos fundamentais individuais, no sentido de ganharem concretude dentro da Constituição do Estado, que a reconhece na contemporaneidade. Além da positivação em documentos internos dos Estados, as Constituições, e externos, os tratados internacionais, temos a sua universalização, bem como garantia em dimensão individual e coletiva. A consagração e proteção dos direitos fundamentais, onde se enquadram os direitos transindividuais, estão intimamente conectados com a forma e o Estado se organiza e exerce as suas funções. Isto porque tais direitos representam as concepções filosófico-jurídicas aceitas por determinadas sociedades em dado período histórico, de modo que estes valores, ao mesmo tempo em que fundam o Estado, representam os fins da sociedade e os direitos dos seus indivíduos. Em decorrência dos embates entre forma de Estado e os valores preponderantes na sociedade, que a concretização dos direitos fundamentais nos ordenamentos jurídicos
estão ligados estritamente com a política, relacionando-se com as esferas de intervenção e das liberdades individuais. Por fim, é a partir desta correlação que se poderão identificar os direitos fundamentais como garantia das liberdades individuais, dever de prestação estatal ou garantia do bem-estar da coletividade. Em outras palavras, quando se analisa o Estado de dimensão liberal e social, resta nítido a sua preocupação com os direitos subjetivos de liberdade e igualdade real voltados contra ingerências ou omissões estatais. E quando se fala em um Estado democrático de direito, pode-se identificar, somada a essa dimensão individual, uma maior preocupação com o bem-estar social e com a dignidade humana, exigindo-se ações e prestações estatais no sentido de salvaguardar a dimensão coletiva desses direitos. Constata-se, portanto, que os direitos transindividuais experimentaram ao longo do constitucionalismo uma tardia ascensão e são denominados de transindividuais por compreenderem direitos materiais que não estão no domínio de apenas uma única pessoa ou de determinadas pessoas, mas sim de uma coletividade. Não representam também a defesa coletiva de direitos individuais, mas sim de direitos coletivos, por sua natureza indivisível, já que pertence a todos. Espero que tenham aproveitado nossa primeira aula. Até a próxima!